Oi, eu sou a Cláudia Ferreira. Eu vim hoje no ateliê do Castanhon, que é um super aquarelista, para a gente conversar um pouco sobre o trabalho dele e sobre técnicas de aquarela. Tudo bom, Castanhon? Tudo bem, Cláudia. Prazer te receber aqui. Castanhon, conta pra gente um pouco da tua trajetória e como está sendo o seu trabalho hoje em dia. Bom, eu comecei já faz bastante tempo, eu não vou dizer quantos anos, Não por precisa, favor, não me precisa poupe. Bom, eu sou, você sabe, eu sou artista plástico, sou arte educador, tenho vários cursos de especialização, enfim. Minha trajetória já vem de longa data, né? Eu tenho exposições no Brasil e fora, eu morei na Europa durante uma época, morei na Espanha, morei em Portugal, enfim, e tenho trabalhos também em acervos importantes, né? Tanto particulares quanto espaços públicos, museus. Eu estou bem satisfeito com o meu trabalho. Eu trabalho tanto sobre tela como sobre papel, porque você me conhece e você sabe que eu tenho uma coisa com esse suporte Por isso que é insuperável. que a gente vai falar com você. Então, eu acho que essa relação é importante. Por isso que tanta gente vem procurar, inclusive, por cursos, né? Aprender ou saber mais sobre a gente tem tido técnica. muitas questões sobre aquarela, muitas perguntas, muita curiosidade sobre papéis mais novos, como a gente estava falando do Heritage da Canson. E uma das grandes dúvidas, e é um dos outros motivos que eu achei que era muito legal conversar com o Castanhon em particular, é que existe um questionamento a respeito dos diferentes grãos, que são as texturas do papel da aquarela. Sim. E eu percebo até que a gente estava conversando sobre isso, e eu percebo do quanto eu vejo de um grão ou de outro, que parece que existe uma resistência, inclusive, a usar os grãos mais grossos, né? Os papéis com a textura mais marcada. E aí, o que eu achei que seria legal a gente fazer, além de conhecer o trabalho do Castanhon, ver um pouquinho, já que ele tem um lado didático super bom, uma maneira de explicar muito clara, muito legal, de um pouco da diferença da pincelada nos diferentes grãos dos papéis. Sem dúvida. Pode ser? Claro, claro. Então vamos Então, lá. vamos lá? Eu tenho aqui algumas amostras, inclusive, né? Temos aqui o grão fino. Né? O cetinado, né? O satinê, ou o velino, como a gente costuma chamar, e o grosso também está aqui. Né? São os três tipos de grão. Então, se a gente for em termos de grão, a gente vai falar do satinê, Sim, o grão fino sim. e o grão grosso. Ou torchon, como Torchon. se chama em francês, né? Que é esse grão grosso. Cada papel, cada tipo de textura tem uma característica própria de uso. Né? Entretanto, isso não significa que seja uma regra. Né? Acho que a gente sempre tem falado das coisas no portal, que existem caminhos. Sem dúvida. E existe a possibilidade de transgredir ou mudar esses caminhos. Mas existe um caminho, né? Existe uma regra que é legal saber, né? Tentar esclarecer um pouco isso. Digamos que eu fosse um aquarelista que faça um trabalho científico. Né? Eu vou fazer, sei lá, botânica, por exemplo. Né? Então, não é uma criação livre, eu não estou pintando flores. Né? Não é um motivo floral, não, é um estudo científico. E por que se faz isso em aquarela, em desenho, e não uma fotografia? Porque, embora exista hoje meios bastante sofisticados, né, para a gente poder reproduzir isso numa fotografia, nenhum sistema é capaz de focar todos os pontos como o olho humano. Então eu vou reproduzir aquilo com exatidão e perfeição. Né? Eu vou ter que contar quantos pelinhos tem no caule de uma flor. Né? Não é simplesmente representar. Nesse caso, por exemplo, eu acho que faria uma opção pelo papel velino. Né? É um papel liso, ele não vai interferir em absolutamente nada nessa leitura científica. Então eu acho que seria um papel mais adequado para isso. Digamos que eu fosse talvez um retratista, talvez também optasse por esse tipo de papel.
Isso não significa que alguém que faça uma pintura em plein air não possa utilizar. Tá. Vai sofrer um pouquinho, porque Sim. pelo fato de ser um papel liso, é mais difícil de você segurar essa tinta, até porque normalmente quem trabalha plein air trabalha com uma certa inclinação, e aí a tinta vai escorrer, né? É um pouco complicado. Mas, então, digamos que eu fosse voltando para a questão da textura, se eu fosse um paisagista, né? E que trabalha em plein air, eu vou dar preferência para algum tipo de grão, porque eu consigo retirar efeitos deste papel. Ele me ajuda nessa leitura. Né? E eu acho que nesse caso, eu particularmente, com o meu trabalho sobre o plano, e tenho um outro tipo de trabalho, mais voltado para a abstração, é um estudo de cores, eu sempre vou dar preferência para o grão fino. Tá? Entretanto, eu tenho vários trabalhos com o grão grosso também, e tivemos uma experiência recente aí com um grupo de aquarelistas que trabalham a plein air, né? E que diziam assim, o grão grosso, o torchão não serve, ele não se adapta ao meu trabalho. E eu dizia, por quê? Não, porque o grão é muito pronunciado e tal. Aí eu sugeri um teste, né? E todos foram unânimes em dizer, poxa vida, é muito mais fácil trabalhar nesse papel. Quando a gente fala em plein air, só para quem não conhece, seria a pintura, quando você vai ao ar livre, ela tem uma inclinação da folha, né? Exatamente. É uma pintura produzida ao vivo ali, né? Uma paisagem de observação. E a partir do momento que você posiciona ela inclinada, a tendência da tinta escorrer. Escorrer. Né? Até porque é um trabalho muito rápido, não dá tempo de secar o suficiente para receber uma camada superior. Então aquilo vai escorrer mesmo. Sim. Tá? E o fato de ter esse grão mais grosso, não sei se é possível. Eu vou mostrar com detalhe, da gente poder ver. Isso ajuda a segurar esse material, né? Então, o discurso mudou depois do teste. Então, existe muito preconceito, né, de pessoas que falam sem ter conhecimento de causa. Sim. Né? Então, é claro que cada um vai preferir aquilo que se adapta melhor ao tipo de proposta de linguagem e tudo mais. Assim, vamos mostrar os seus trabalhos e a questão da pincelada, acho que a gente é legal ver, porque junto com os trabalhos também, exemplificando com os trabalhos, a gente vai poder ainda comprovar um pouquinho melhor essa questão do movimento da pincelada. Perfeito, né? Vamos lá. Os papéis como esse, eles têm lado correto. Tá. E eu tenho que aprender a reconhecer. Geralmente é o lado onde tem o grão mais... A textura mais pronunciada, né? Isso, ela é mais... possui menos irregularidades, ela é mais regular, a gente percebe isso. Tem um côncavo e convexo aqui que a gente aprende também no olhar. Essa textura, esse papel, inclusive, eu estou dizendo isso porque para quem tiver acesso a essas amostras, para perceber que está inclusive escrito aqui, para provar o papel do outro lado. Né? Então ele foi impresso no avesso para que se use... Para ter a referência e o outro lado é o lado de trabalho. Esse é o lado de trabalho. Né? Essa textura, para quem não sabe, esses papéis são feitos numa máquina redonda, né? A forma é redonda, que vai dar uma característica especial para o papel. São formas de bronze como este aqui, tá? Onde vai recolher esse material e formar o papel. As fibras se entrelaçam. Se acomoda, né, em cima da tela. Exatamente, e vai formar o papel. Basicamente é isso que eu preciso. Água e polpa ou celulose. Uma boa fibra. Uma boa fibra. Né? No caso, alto valor agregado, que é o algodão. Essa textura vem daqui. É um feltro especial. E esse papel vai ser prensado, né? E é isto que vai transferir o desenho para o papel. Poderia ser também gofrado com algum desenho especial, mas em geral esses papéis vão apresentar uma granulação que lembra o desenho do feltro, porque ele é prensado aqui mesmo. Tá? Certo. Ok? Então eu vou mostrar aqui, a gente falava há pouco sobre isso, como é que eu poderia trabalhar com esse papel. Eu posso tanto trabalhar em seco como em úmido. Se eu trabalhar em úmido, eu vou tratar de umedecer o meu papel, né? No caso, este aqui é o satinê, né? Que é o velino.
né? Então eu vou umedecer este meu papel, né? Tem gente que encharca mesmo, tá? Não se faz isso com qualquer material. Esta é uma esponja natural, né? Esponja do mar, porque ela é mais macia, tá? Para não agredir o papel. Então, enquanto ela mantém esse pequeno brilho, significa que eu já posso trabalhar sobre o meu papel. Então, aí eu vou preparar um pouco da minha tinta e posso aplicar diretamente sobre o papel ainda encharcado, tá? Isso não significa que eu não possa trabalhar também em seco. Ocorre que eu não tiro nenhum efeito desse papel, percebe? Sim. Eu vou até mudar a cor aqui, aproveitar essas cores que eu tenho na palheta, para que se perceba claramente. Essa cor talvez seja mais visível. Então eu posso trabalhar úmido sobre úmido, percebe? Então as cores vão se fundir, é um efeito único, né? Nenhum outro método de pintura permite isso. E também posso trabalhar diretamente sobre o meu papel, tá? Tanto em úmido quanto em seco, eu tenho total controle dessa pintura. Entretanto, eu não consigo extrair nenhum efeito, tá? Então vou mudar de papel e vou pegar aqui o grão fino, que é o que eu mais costumo usar. Então, digamos que eu fosse um paisagista, né? Então, eu estou aqui fazendo a minha pintura plein air e eu quero tirar o máximo de resultado no menor tempo possível. Então, eu posso dar um efeito, por exemplo, que a gente chama de pincel seco. Percebe? Eu vou aproveitar... aí a gente já aproveita bem a textura do papel. Exatamente. Ótimo. Então, digamos que eu queira fazer uma árvore. Né? Eu posso aproveitar esse material para dar uma ideia de luz. Não só a textura do tronco, como luz. É verdade, né? Tem também a questão então tem aqui um efeito de luz e sombra, percebe? Sim. E o curioso é que por mais que eu insista, olha, eu não vou cobrir esse buraco. Eu vou ter que insistir demais para cobrir. Percebe? Eu sempre consigo manter, mesmo numa pintura úmido sobre úmido aqui, eu consigo extrair resultados bastante interessantes, aproveitando a textura do papel. Percebe? Já no grão torchon, né, que é o mais grosso, né, eu também consigo dar os mesmos efeitos, percebe? Mas a gente com uma vantagem adicional. Eu vou voltar nesse papel para mostrar isso bem claramente. Todo mundo que faz esse tipo de pintura depende de uma leve inclinação para facilitar a vida aqui, tá? Então, a hora que eu aplico a minha pincelada, o que vai acontecer? Tá vendo que criou uma rebarba? Sim. Essa pintura está escorrendo. Não é? E eu preciso controlar para que isso não ocorra. Tá vendo? Sim. Quando eu mudo para um grão grosso, isso também ocorre, mas olha que em menor grau. Bem menor, na verdade. Né? Por quê? Porque a pintura ela se acomoda nos grãos do papel. Sim. Então eu consigo ter maior controle. Aí há quem diga assim, mas essa textura muito pronunciada, ela interfere no meu trabalho. Eu não vejo nenhum tipo de interferência nessa pincelada. É verdade. Ela é quase tão lisa quanto no papel, sem grão nenhum. Percebe? Sim. Então não é essa questão, é uma questão de, talvez de adaptação e de predileção. Né? Alguns artistas se adaptam mais com um tipo de papel do que outro. Eu, particularmente, como eu disse há pouco, prefiro o grão fino. Né? Eu consigo extrair mais resultados e, enfim, fico mais à vontade com esse material. Agora vamos ver um pouquinho os seus trabalhos. Né? Vamos lá, com prazer. Então vamos lá, eu vou pegar algumas coisas aqui. Todos esses trabalhos foram feitos com esse papel heritage. Né? Tá? Então, como eu disse, eu prefiro o grão fino porque eu consigo extrair coisas dele, dar alguns efeitos. Esse é um dos trabalhos que eu fiz quando eu recebi a amostra. E eu judiei bastante do papel, sabe? Eu queria testar mesmo todas as possibilidades e ocorrências durante o processo de pintura. Então veja aqui, por exemplo, já tem um papel velino, percebe? Então eu já não tenho o mesmo grau de textura, a pintura pode ser mais controlada, eu trabalho os úmidos sobre úmidos. Isso não é textura, isso na verdade é um efeito da pintura, né? É úmido sobre úmido, essas cores se fundem durante o processo da pintura. Mas esse é o resultado no papel velino. Né? Olha, aqui tem um torchon
Percebe? Como ele já é bem mais É pronunciado, que a gente tá né? de ponta cabeça. A textura é bem mais pronunciada, Uhum. mas talvez quem esteja vendo o vídeo não vai perceber nenhuma diferença de textura, talvez até pela distância. Mas eu posso controlar, eu posso utilizá-la como efeito ou posso anulá-la. Né? Então é possível anular todos os formatos, tamanhos. Esse é um grão né? médio. É. Tá? Então, olha, grão fino. Grão médio. Né? Então, é possível. Grão médio não, desculpa, grão fino, Grão né? fino, Que é o velã, fino e o torchon. Exatamente. Tá? Então, Bom, é isso. Castanhão, eu posso ficar aqui, eu posso, vocês não, mas eu vou ficar mais um pouco. Vamos tomar um café. Posso ficar aqui uma vida vendo esse trabalho foi uma super aula para mim, espero para vocês também. Castanhão, fala qual a sua mídia social, como você gostaria de ser encontrado. Claro, eu estou à disposição para quem quiser me encontrar no Facebook, é o meu nome, Luiz, com S, Castanon, eu acho que não tem os acentos, né? N-O-N de navio. O mesmo no Instagram, castanon.arte, arte com E. Né? Também tem uma mídia do meu ateliê, né? Que é Ateliê Interação. Tá? É assim que vocês vão me encontrar, eu vou ter prazer em tirar alguma dúvida. Castanhon, ele é embaixador da Canson, então também é uma pessoa que me ajuda muito nessa questão das dúvidas e pode ajudar você. Aproveita, segue a gente no Instagram, no Face, Portal do Papel, assina o canal no YouTube e semana que vem tem mais. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer.